Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa série do Livro dos Salmos. É um prazer para nós poder recebê-los aqui nesse espaço, nessa plataforma. Seja muito bem-vindo. Eu espero que a graça de Deus, que o favor de Deus possa estar sendo repousado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e também durante todo esse percurso que nós vamos trilhar aqui na leitura da Palavra do Senhor. Amém? Gente, a nossa série ela vai acontecer de forma semanal, ok? Então, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui conectados, lendo um capítulo aqui do livro dos Salmos, ok? Hoje é o primeiro episódio, então nós vamos ler o Salmo número 1. Se você está com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra ela já no primeiro Salmos, ok? Meus amigos, hoje nós vamos ler o texto todo, porque são poucos versículos, então a gente consegue explorar mais aqui esse texto, mas no decorrer da série nós vamos selecionando alguns versículos previamente para que a gente não faça vídeos muito longos, ok? Então, apenas hoje nós vamos estar lendo aqui o texto por completo, amém? Mas nos próximos vídeos não será dessa forma. Um último aviso antes de nós fazermos a leitura é para que você se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Se você está vindo lá dos nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram, por gentileza, deixa um comentário, fala, pastor, eu vim pelo WhatsApp, eu vim pelo Telegram, vamos seguir juntos nessa série, que vai ser muito bom poder ver a sua mensagem e ver o seu feedback. Se você não está em um desses grupos, eu vou deixar aqui ao lado um QR Code para você aproximar o seu celular e também vou deixar o link desses grupos na descrição do vídeo. Nós já estamos com 2 grupos do WhatsApp e também o canal do Telegram. Então você pode entrar no que for mais fácil, mais viável para você, ok? Então, comenta aí se você veio de um desses grupos. E se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Por fim, gente, também deixe o seu like, porque o seu joinha, o seu gostei é extremamente importante na divulgação do nosso vídeo. O YouTube ele entende que esse vídeo tem sido relevante, né, está sendo relevante, e ele vai distribuir para mais e mais pessoas. Então são essas 3 tarefinhas que a gente tem no início, né? Se inscrever, conferir se está inscrito no canal, curtir o vídeo e também participar de um dos nossos grupos, ou do WhatsApp, ou então lá no canal do Telegram, que sempre tem um devocional lá, sempre tem um estudo bíblico, uma palavra, sempre tem um pensamento de fé para poder edificar a sua vida. Amém? Então, vamos para o texto. Está escrito o seguinte, você pode acompanhar aí na tela. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Amém, gente. Vamos lá. A gente vai começar a analisar o versículo número 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém nos caminhos dos pecadores e tampouco se assenta à roda dos escarnecedores. Pois bem, esse primeiro versículo aqui está falando a respeito de relacionamentos, a importância de nós filtrarmos os nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta. Não estou dizendo que você vai ser uma pessoa que vai se isolar das demais, que vai evitar o próximo, que vai ter um comportamento tanto quanto arrogante. Não é isso. Mas nós precisamos avaliar muito bem com quem nós gastamos tempo, com quem nós investimos tempo, quem está nos cercando. Existe um poder de influência muito grande nos nossos relacionamentos, né? Então, a Bíblia está aqui nos alertando, olha, avalia muito bem com quem que você está andando, porque por mais que você fale assim para mim, pastor, mas eu estou andando com fulano, isso não significa que eu estou fazendo o que ele faz. A minha mãe sempre fala assim, olha, Silas, você não é todo mundo. Ela sempre me falava quando eu era mais novo, né? E ela falava também que por mais que eu não estivesse praticando nada de errado, se eu ficasse numa determinada roda, num determinado lugar, as pessoas iam me colocar no mesmo contexto das demais, iam acreditar que eu sim estava participando de alguma coisa que não era
tão agradável assim, entende? Então, os nossos relacionamentos, eles podem ou nos impulsionar para coisas boas, para alcançar lugares altos no Senhor e também na nossa vida, mas também ele também pode nos destruir, fazer com que a gente não progrida em nada na nossa vida. Então você precisa avaliar muito bem com quem que você anda, quais são os tipos de conversa que você tem absorvido e que você tem tido nos seus relacionamentos interpessoais. Será que esses relacionamentos estão te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? Será que esses relacionamentos estão fazendo você ofender pessoas ou atrair pessoas para perto de você? Será que esses relacionamentos estão te impulsionando ou retendo a sua vida de alcançar lugares melhores, né? Então, que nós possamos avaliar muito bem os nossos relacionamentos, aqueles que nós compartilhamos os nossos sonhos, os nossos projetos, para que de fato a gente consiga avançar em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto é esse daqui. O salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta juntamente aos escarnecedores, aos fofoqueiros, aos maldicentes, né? Então, bem-aventurado a pessoa, o homem, a mulher que se afasta de tudo isso. Então, eu espero que você seja esse homem, essa mulher bem-aventurado e bem-aventurada em nome de Jesus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e ele medita nessa lei de forma diária, de forma contínua. O prazer do homem de Deus, da mulher de Deus está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento e nessa palavra nós meditamos diariamente. Veja bem, aqui o texto está dizendo que o seu prazer está na lei do Senhor e que na sua lei ele medita dia e de noite. Não está dizendo que na sua lei ele meditou de dia e de noite, não. Está dizendo que é algo contínuo, é um presente contínuo. Então o prazer dele está no Senhor e ele continuamente medita na sua lei de dia e de noite, sabe? Nós precisamos ter essa constância diariamente, na parte da manhã, na parte da noite, durante o dia, durante a noite, de meditar e de buscar relacionamento com Deus. Não adianta você falar para mim assim, pastor, mas eu já orei ontem, não vou orar hoje. Não é sobre isso, você precisa orar todos os dias, você precisa se dedicar, se empenhar todos os dias para que de fato você alcance esse lugar de intimidade, de graça e de favor de Deus sobre a sua vida. Então, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a palavra de Deus, meditam nessa palavra constantemente, diariamente. O alimento que você comeu hoje vai te sustentar hoje. Certamente, se você não se alimentar amanhã e não se alimentar depois de amanhã e não se alimentar durante a semana, você vai começar a ter algumas complicações no seu organismo. Você vai começar a se tornar uma pessoa anêmica. Então, aquele que também não medita na lei do Senhor, aquele que também não se alimenta da palavra de Deus constantemente, diariamente, se torna alguém fraco espiritualmente, alguém sem energia, alguém sem fé, alguém sem forças. Então, nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. Nós seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então aqui o salmista está dizendo qual é o segredo para nós sermos bem sucedidos. E qual é o segredo então para eu e você sermos bem sucedidos em tudo que nós fazemos? Muito simples. O segredo para ser bem sucedido é a constância. Certamente você já deve ter escutado isso. Tudo que você se empenha em fazer, você necessita ser constante. Começou um projeto, seja constante nele para que você obtenha sucesso. Todo o seu sucesso depende da sua constância. E no mundo espiritual, no reino de Deus, é a mesma coisa. Aquele que é constante em Deus, aquele que é como uma árvore plantada, que não está em um outro ambiente a não ser perto dos riachos de águas tranquilas, né? Perto do rio, da água da vida que é o próprio Deus. Esse que é constante, que está permanente, que está enraizado naquilo, ele será bem sucedido, ele obterá sucesso. Então o segredo para nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos é sermos constantes e principalmente constantes em Deus. Talvez você não tenha sido assim,
Talvez você tenha começado diversos projetos na sua vida, mas nenhum projeto foi de fato constante. Então esse desafio ele também está sobre a minha vida. Eu estou tentando ser muito mais constante, principalmente aqui nesse espaço, nesse canal do YouTube. Então, você quer obter sucesso, quer alcançar mais pessoas, você quer ter sucesso no seu trabalho, nos seus estudos, ter sucesso na sua vida espiritual, o segredo está na constância. Seja de fato essa árvore plantada, enraizada junto à presença de Deus, que certamente você vai começar a colher e a perceber os frutos do Senhor na sua vida. Vamos seguir. No versículo 4 vai dizer que os ímpios eles não são assim. Os ímpios não são constantes, eles não são permanentes em nada. Eles começam algo e não terminam. Eles começam um empreendimento e desistem. Esses são os ímpios. Os ímpios são como palhas. Quando o salmista diz a respeito da palha, ele diz a respeito de pensamentos. O pensamento dos ímpios é assim. É inconstante, é volátil, vai para um lado e para o outro, não tem solidez em nada. Ao mesmo tempo que ele aceita um conselho, ele aceita outro conselho, ao mesmo tempo que ele é convencido por alguém, ele deixa de acreditar e passa a confiar em outro. Então esse é o caminho do ímpio. Esse é o caminho do ímpio, um caminho como palha ao vento, que é disperso, um caminho que não tem, de fato, raízes, não tem permanência, não tem a constância. Então, o destino para os ímpios que praticam esse caminho, que seguem por esse caminho, infelizmente, é o destino que eu e você não queremos ter para nossas vidas, que é de fato a morte eterna, que é de fato essa dispersão, é não prevalecer no dia do juízo, como nós lemos aqui no versículo 5, é não estar na congregação dos justos. Isso é o destino dos ímpios. Tem aquela pessoa que está na igreja, aí daqui a pouco não está, daqui a pouco está de novo na igreja, daqui a pouco não está. Isso é ser palha ao vento, é você deixar-se levar por qualquer opinião e não ter raízes no Senhor. Por fim, o salmista vai dizer que o Senhor ele conhece o caminho dos justos e ele afirma que o caminho do ímpio perecerá. Então olha que lindo isso. O Senhor ele conhece os nossos caminhos. O Senhor sabe qual é o seu caminho. E sabe por que ele conhece qual é o caminho do justo? Porque ele mesmo afirma. Ele diz que ele é a verdade e a vida. E ele também diz que ele é o caminho. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho. Então Deus ele sabe o caminho a qual nós devemos seguir. Ele sabe o exemplo que eu e você devemos seguir. Ele sabe qual é a palavra que nós devemos carregar constantemente e diariamente. O Senhor ele conhece o nosso caminho. Por mais que você possa acreditar que está passando por um tempo de adversidade, um tempo de provação, nunca se esqueça disso. O Senhor ele sabe exatamente o que está acontecendo com você, o que está passando com você, e certamente ele terá uma resposta pronta para poder liberar sobre a sua vida, mudar o teu cenário, transformar a tua história. O teu caminho será abençoado no nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã para a sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre tudo que você for fazer, que você seja de fato essa árvore plantada junto à presença de Deus e que no tempo certo frutificará, no tempo certo florescerá, e que essas folhas e esses frutos não venham a se perder, mas que eles possam permanecer por todo sempre. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço e até segunda-feira que vem. Amém? Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.